Próximo jogo, né, o próximo jogaço aqui que eu vou comentar é Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets. Esse aqui foi o grande jogo da rodada, tá? Esse aqui foi o grande jogo da rodada, era o jogo que tava todo mundo ansioso pra ver, porque são duas equipes que têm praticado um ótimo basquete na temporada. O Cavaliers, discutivelmente, tem praticado o melhor basquete da NBA nesse começo de temporada, tanto que tá invicto, né, tem o melhor recorde, a melhor campanha da temporada até aqui. E o Brooklyn, apesar de não ter a melhor campanha do mundo, é um time que tem entregado jogos excelentes. E tem entregado jogos excelentes contra adversários mais fortes. Vocês devem se lembrar que contra Denver, contra Milwaukee, contra o Celtics agora, e ontem foi mais um caso, o Brooklyn jogou de igual para igual com esses caras. De igual para igual. Fez jogo duríssimo contra Denver, venceu o Bucks, fez jogo duro demais contra o Celtics no TD Garden, levou o jogo para prorrogação, e ontem de novo fez jogo duro. O Cleveland ontem teve que buscar uma virada, mano. Teve que buscar uma virada de 14 pontos. E o interessante do jogo de ontem foi que o Cavs iniciou colocando 14 de vantagem. O Cavaliers teve um começo de jogo muito forte, apesar da defesa não ter ido bem durante a maior parte do jogo, o ataque funcionou. Né? O time teve um bom fluxo ofensivo, o Donovan Mitchell começou o jogo bem pra caramba, e o Cleveland começou, cara, conseguiu colocar, conseguiu abrir 14, cara, no primeiro tempo. Abriu 14 no primeiro tempo, só que aí, na volta do intervalo, as coisas deram uma desandada, né? Já no fim do segundo quarto, o Brooklyn conseguiu cortar a diferença para 2. Então, ali já começou a reação do Brooklyn. E no terceiro quarto, o Brooklyn virou, mano. O Brooklyn virou o jogo. Né? No segundo tempo, o Brooklyn abriu 14. Então, o Cleveland saiu de uma vantagem de 14 para uma desvantagem de 14. Então, foi um jogo meio maluco. Foi um roteiro meio maluco. Mas aí, no fim, o Cavs mostrou sua força. Né? O Cleveland, ali na reta final, conseguiu encaixar a marcação. O ataque do Brooklyn parou de produzir na reta final do jogo. Assim como aconteceu também contra o Celtics. Né? O ataque do Brooklyn também teve uma queda de rendimento ali na reta final contra o Celtics. E aí o Cleveland aproveitou. Né? O Evan Mobley foi muito bem alimentado no garrafão e foi muito produtivo. O Darius Garland, de novo, apareceu bem no último quarto. O Garland que tem sido muito decisivo nesse começo de temporada do Cleveland. Um outro cara que foi bem ontem foi o Ty Jerome, viu? O Ty Jerome entrou bem. Ele que tem entrado bem, ele que tem sido um dos principais reservas do Cleveland nesse começo de temporada. Ontem ele fez a diferença, teve ótimos minutos, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. E aí o Cleveland conseguiu, né, buscar a virada, conseguiu buscar a vitória dentro de casa. Essa foi a 11ª vitória do Cleveland na temporada. Né? São 11 vitórias e nenhuma derrota. Cleveland simplesmente é incapaz de perder. E o Brooklyn, mesmo de novo tendo jogado bem, sofreu mais uma derrota, 6ª derrota do time na temporada. Campanha 4-6. Só que assim como rolou contra o Celtics, essa foi uma derrota do Brooklyn que, de novo, tem um sabor de vitória, cara. Porque eu sei que pode parecer papo de derrotado, do tipo, pô, perdeu, mas jogou bem. Mas, de fato, foi o que aconteceu. Brooklyn perdeu? Perdeu. Tomou a virada ali no final? Tomou. Mas, cara, o Brooklyn, no mesmo jogo, tirou 14 de desvantagem e abriu 14 de vantagem contra o Cleveland, que é o time mais quente da NBA, que é o time que acabou de passar-lhe o carro no Warriors. O Brooklyn enfrentou esse time fora de casa, vindo de back-to-back, e chegou a abrir 14. Teve chances reais de ganhar o jogo. Então, perdeu? Perdeu. É chato perder? É chato perder. Mas fica o sabor de, putz, mano, a gente competiu legal. De novo, a gente vendeu caro uma derrota para um time, na teoria e na prática, né? Melhor do que o nosso. Foi assim contra Brooklyn, foi assim contra Celtics, foi assim contra o Cleveland ontem.
Contra o Denver foi a mesma coisa. Então, eu realmente, eu acho que foi um jogo muito mais positivo do que negativo do Brooklyn. De novo, cara. O Brooklyn tá jogando bem pra caramba, mano. E aí, é aquilo, velho. O Jordi Fernandes, ele merece todos os elogios do mundo. Todos os elogios do mundo. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu aí pro Brooklyn foi contratar o Jordi. Foi contratar o Jordi. Óbvio que, assim, o ideal mesmo pro Brooklyn, né, pra esse plano do Brooklyn, teria sido, pô, o Big Three ali com Durant, Curry e Harden ter dado super certo. O melhor teria sido o time ter sido campeão. Só que, sendo sincero, eu acho que em meio a todo o caos que foi o período Big Three ali no Brooklyn, todo o caos, em meio a toda a frustração ali, essa história terminou de uma forma boa pro Brooklyn. Porque a chegada do Jordi Fernandes, ela, de fato, ela pode ser um divisor de águas pro futuro do Brooklyn. Entendeu? Não quero aqui romantizar o fracasso, romantizar a derrota. Não, não é isso. Mas tudo de ruim que aconteceu no Brooklyn nos últimos anos pode, entre aspas, ter valido a pena pela chegada do Jordi. Porque, mano, na boa, o Jordi, ele tem potencial para ser o melhor treinador que o Brooklyn Nets teve em muitos anos. Muitos anos. Qual foi o último grande treinador do Brooklyn? Foi o Kenny Atkinson. Isso aqui, o quê? 2018? Olha o tempo que faz, mano. É que às vezes a gente perde a noção de tempo, mas olha o tempo que faz que o Brooklyn não tem um bom treinador. Um grande treinador. Steve Nash, Jack Valg. Putz, mano. Tá ligado? Então, a chegada do Jordi, eu realmente acho que pode ser um divisor de águas, mano. Porque é um treinador jovem, com ideias atualizadas, uma cabeça fresca. E é um cara que, mano, você vê, ele tem qualidade. Ele consegue tirar o máximo desse time. Consegue tirar o máximo. A forma como ele conseguiu montar um time que potencializa as individualidades do Schroeder, do Cam Thomas, assim, é uma coisa de um técnico muito acima da média. Entende? Então, eu realmente acho que o Brooklyn tem uma perspectiva muito boa, cara. Eu acho que o futuro do Brooklyn, ele é um futuro promissor. Porque tem alguns jovens muito bons, Claxton, Cam Thomas principalmente, tem boas moedas de troca, Schroeder, Finney-Smith, Cam Johnson. Tem um treinador que se mostra muito competente, muito acima da média, e tem um caminhão de picks. Tem um monte de escolhas de draft. Então, eu realmente eu tô bem otimista com o Brooklyn. Para mim o futuro do Brooklyn é bem interessante e esses jogos que o Brooklyn tem feito contra esses times que são mais fortes, eles provam que, mano, realmente dá pro torcedor do Brooklyn ter esperança. Mesmo perdendo esses jogos. Óbvio, o melhor seria ganhar. Sim, o objetivo tem que ganhar. Tem que ser ganhar. Mas a entrega técnica do time nesses jogos, ela foi muito boa, mano. Ela foi muito boa. E a menos que o time passe por, sei lá, por um desmanche inacreditável na trade deadline, o que pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu acho que é um time que, sei lá, mano, se pá, briga por play-in. Briga por play-in. Óbvio, o mais provável é que realmente role o desmanche. Se você perguntar, Luiz, o que você acha que vai acontecer com o Brooklyn Nets em fevereiro? Eu acho que o Brooklyn Nets vai trocar o Finney-Smith, vai trocar o Cam Johnson, vai trocar o Dennis Schroeder, vai trocar esses caras. É o que eu acho que vai acontecer. Mas caso não aconteça, se o Brooklyn manter esses caras, eu acho que o Brooklyn sonha com play-in pelo que o time tá apresentando. Pelo que o time tá apresentando. Na minha opinião,
o Brooklyn tá apresentando um dos melhores basquetes desse começo de temporada. Um dos melhores basquetes. Mais agradável de se ver. Entendeu? Então, sei lá, mano, eu realmente eu tô bem empolgado com esse Nets, mano. Eu não esperava ficar empolgado com o Nets. Eu já esperava que o Jordi fizesse um bom trabalho, mas primeiro eu achei que ia demorar mais pro trabalho dele engrenar, e segundo, eu não achei que jogadores específicos estariam jogando tanto quanto estão jogando. Por exemplo, o Dennis Schroeder. Eu sou um dos maiores fãs do Dennis Schroeder. Talvez eu seja o maior fã do Dennis Schroeder no Brasil. Eu me arrisco a dizer isso. Mas nem eu esperava ver o Schroeder jogando tão bem como ele tá jogando. O Jordi tá tirando o FIBA Schroeder. Ele tá fazendo o FIBA Schroeder jogar na NBA. Nenhum técnico conseguiu fazer isso ainda. Eu sempre falo isso quando eu falo do Schroeder. Nenhum técnico havia conseguido tirar o FIBA Schroeder. O Jordi tá tirando. Então, eu tô bem empolgado, cara. Tô bem empolgado e se eu fosse torcedor do Nets, eu estaria bem esperançoso, mano. E eu ficaria com aquele sentimento. E eu estaria, né, com aquele sentimento de. Putz, mano. Toda aquela merda que a gente passou, todo aquele caos que a gente passou, pode ter valido a pena pela chegada do Jordi. Porque uma coisa que eu acho que rola muito, não só na NBA, mas na maioria das ligas, na maioria dos esportes, é a falta de valorização do técnico, mano. Muita gente tem a impressão, tem a visão de que o técnico só tá lá pra mexer na minutagem dos caras. O impacto do treinador num time de basquete muitas vezes é subestimado, mano. E sinceramente, eu tenho uma visão de que o técnico ele é a espinha dorsal do time. Não adianta você ter um time pica, jogadores absurdos, e você ter um técnico de merda. O Brooklyn é a grande prova disso. O Brooklyn é a grande prova disso. Olha o que o Jordi Fernandes tá fazendo com um elenco que pra muitos é um elenco fraco, um elenco ruim. Olha o que ele tá fazendo, mano. Olha o jogo que ele fez ontem. Chegou a abrir 14 contra o Cleveland. Em Cleveland. Tá ligado? Então, você conseguir um técnico bom e jovem, cara, não é fácil, mano. Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes, o fator sorte é crucial aí. Por exemplo, o Toronto conseguiu pegar o Nick Nurse depois do N. Casey. Fez a aposta no Nick Nurse. Deu muito certo, mas poderia ter dado muito errado. A gente já viu times apostando em nomes jovens, em nomes emergentes no mercado e dá errado. O Brooklyn com o Steve Nash. O Brooklyn com o Steve Nash. Você vê, tentando puxar alguns outros. Tem vários aí, se a gente. Que eu tenho que parar pra pensar. Pô, o Lakers, quando pegou o Bill Walton, né? Deu errado. Era um nome emergente. O Lakers apostou, falou: vamos ver. Cara jovem, vamos ver. Não deu certo. Deu certo. Mas temos vários exemplos de que deram certo. Por exemplo, o Miami com o Eric Spoelstra. Foi uma aposta que o Miami fez. Olha o sucesso do Eric Spoelstra. O cara vai ficar a vida inteira no Miami Heat, ao que tudo indica. Né? O Warriors com o Steve Kerr. Então, não é fácil você conseguir um cara desse. Só que quando você consegue, na maioria das vezes, você garante o sucesso da sua franquia. O Oklahoma conseguiu com o Daigneault. Entendeu? Então, eu acho que o Brooklyn conseguiu o Daigneault dele. É o Jordi Fernandes. Eu sei que pode parecer cedo, pode parecer precoce, mas, mano, eu não tô me baseando em... Aqui eu não tô fazendo futurologia. Eu não tô prevendo que o Jordi Fernandes vai ser um bom técnico. Ele já está provando, ele já provou que ele é um grande técnico. Já tinha provado isso no Canadá e tá provando agora nessa temporada. Então, enfim, acho que eu já me estendi demais, mas eu só queria
reforçar esse ponto de que tudo aquilo que o Brooklyn passou, tudo de errado que aconteceu no Brooklyn aí nos últimos anos, toda essa bagunça que foi a diretoria do Brooklyn nos últimos anos, tudo isso, por incrível que pareça, pode ter culminado na jogada que pode sim mudar o futuro do Brooklyn, que é a chegada do Jordi. Se o Big Three não tivesse dado errado, se o Steve Nash tivesse sido um bom treinador, tivesse feito um bom trabalho, cara, o Brooklyn poderia sim ter ganhado um título, mas seria uma parada muito no curto prazo. Não é? Seria um sucesso de curto prazo. Com o Jordi, a chegada do Jordi, pode ser que o Brooklyn tenha um futuro longevo, cara. Pode ser que tenha um futuro longevo, entendeu? Pode ser que o time tenha sucesso no longo prazo. E eu prefiro muito mais um time que seja competitivo por muitos anos do que um time que tenha ali uma janela de 2 anos ali, 2, 3 anos bom e depois fique na merda. Eu penso assim, pelo menos. Não sei se você tem essa visão. Eu tenho essa visão. Eu acho que o Brooklyn, com o Jordi, conseguiu garantir pelo menos a possibilidade de ter um sucesso longevo, né? Coisa que, né, com o Big Three ali, ia ser algo muito tiro curto. Muito tiro curto. Como foi. Como de fato foi. Enfim. Só quis explorar um pouquinho essa questão que eu acho interessante. Mas enfim. Brooklyn fez um bom jogo, mas acabou perdendo. Cleveland, muito mérito na vitória. Foi um jogo oscilante, né? Talvez tenha sido o jogo onde o Cleveland mais oscilou até o momento. Mas a vitória veio. 11ª vitória. Evan Mobley fez um jogo absurdo. Absurdo, simplesmente gigantesco. Evan Mobley. O último quarto dele foi muito bom. Né? Pegando rebote ofensivo, roubando bola, dando toco decisivo. Cara, foi um jogaço. Terminou com 23 pontos, 16 rebotes, 4 steals, 1 bloco. Baita jogo do Mobley. Ty Jerome, como eu já falei, muito importante. Garland importante. Donovan Mitchell fez um bom jogo. Cara, excelente resultado do Cavaliers. E segue o líder, né? Segue o líder.